Marcos, capítulo 16. Marcos. Rapaz, já está bem em cima, ó. Abri a Bíblia bem em cima. Perdão, Marcos, capítulo 14, verso 22. 14, 22. 14, 22. É isso. Vem aqui. Ah, não, já está em 50 e tanto aqui, né? Tá aqui, 14, tá aqui, 22, já um pouco, 22, isso. Se preocupa, não cabe aqui. Deus limpou minhas vistas. Amém? Amém. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e disse: tendo dado graça, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Amém. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramados em favor de muitos. Em verdade vos digo, jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo do reino de Deus. Amém. Tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Há uma promessa de Deus sobre a respeito do nosso Senhor Salvador. Ontem eu falei na igreja sobre o Apocalipse, a volta de Jesus. Jesus virá. Quando? Não sabemos. Mas ele virá. Jesus disse que ele beberia de um cálice que nós não vamos beber. O cálice de Jesus foi muito amargo. O nosso, que nós iremos beber na eternidade, junto com ele, é um outro tipo de cálice. É o cálice dos vitoriosos, daqueles que passaram por este mundo e venceram todas as tentações e as tribulações. Não é só vencer a tentação, mas também a tribulação. O diabo e os seus anjos, eles fazem de tudo para que a gente entre em tribulação e entre em tentação. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos e tomar a cruz. Todos os dias nós temos que dizer não ao pecado e sim para Cristo. A maior vitória daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é aqueles que dizem não ao pecado. É aqueles que negam a si mesmos. É aqueles que renunciam às coisas deste mundo para viver para Deus. Amém. E Jesus disse então: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. Amém. Olha, Glória a Deus. há um reino que vai vir. Há um reino novo. Quando a Bíblia diz que é um reino novo, nada se compara aqui a este mundo. Quando a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, porque é novo céu e nova terra. E Jesus deixa bem claro, todas estas coisas serão passadas. Imagina, quem vai a algum país que tem rei e passa uma dinastia para outra, né? Agora morreu a rainha da Inglaterra, assumiu o filho mais velho dela, Príncipe Charles. Só que o reino continua, não é? O reino, o que mudou foi o rei. Mas Jesus garante para a igreja, para aqueles que vencerem a este mundo, ele diz:
um reino novo. O reino continua o mesmo. Os súditos da rainha continuam o mesmo. É verdade. Todo o sistema operacional continua o mesmo. É. Mas somente o reino de Deus será novo. É novo de todo entendimento. É verdade. Não é? É, com certeza. Ele governará com equidade, com justiça, com vara de ferro, não é? Com a mãozona forte. Não é essa mão aí dos juízes aí, não. Não é a mão dos ditadores do mundo, não. Dos magistrados, né? Dos magistrados, não é essa mão, não. Verdade. Essa novo reino será implantado, que foi implantado nos corações dos crentes, daqueles que conheceram Jesus como Senhor e Salvador, será um novo reino. Imagine, irmão, doutor, o senhor tem medo de cobra, o senhor falou para mim que o filho da irmã foi ofendido de cobra, Foi. né? E a Bíblia diz que do reino, desse novo reino, as crianças vão brincar com cobra, Nossa. Ué, já tem criança que já entendeu? brinca. Mas não é do novo reino. Vão brincar com O cobra. leão com os... O leão, né, Dalva? Brincará tornar com, como ovelha. brincará com o leão brincará com o leão como se fosse uma ovelha. Então. Imagina, tem um rapaz lá na África, um americano, ele cuida de leões, ele pega os leõezinhos, tudo pequenininho, aí ele vai para casa dele, lá nos Estados Unidos, quando ele volta, aí aqueles bichão grandão, Vai tudo pra mim. Abraça e ele. abraça ele, pega no pescoço dele, derruba ele, e ele beija aquele e aqueles trem. Eu já assisti um filme do leão abraçando o cara. É esse mesmo. Lambe ele. Eu disse lá ele. Deus me livre. Deus me livre, um trem daquele me lamber. Lambe ele, porque conhece ele, sente o cheiro dele. Se ele passar ali e conhecer, também Imagina. faz a mesma coisa. Mas o senhor sabe que o senhor, um dia esses animais, pode se revoltar, bater a ira deles. Um leão, não cortando sua conversa para onde vai, um leão é tipo um cachorro também. É, Você cria ele desde pequeno, para outra pessoa ele é bravo, para você ele é igual uma criança. Né? Mas o Agora instinto o animal dele não pitbull- muda, não. no Agora instinto. o pitbull só faz acostumar. É. O dia que ele se levar, Mas aí, ele irmão, vai. o que eu quero dizer para o senhor é que nesse novo reino, só Deus mudará a natureza humana e a natureza animal. Pois é. Imagine, somente Deus tem o poder de mudar a natureza. É verdade. Os animais que hoje são carnívoros serão vegetais. É. Nós que somos hoje carnívoros seremos vegetais. Nós comeremos de um fruto que serve para remédio e para a cura das nações. Nunca mais iremos morrer. Olha, todo mês o Senhor vai, todo mês você vai lá numa árvore lá da vida e você vai saber qual é essa árvore. Você vai naquela árvore, você vai pegar lá. Gente, hoje eu não estou bem não, vou tomar um chá aqui. Aqui a raizeira. Pastor Aquela Roberto. árvore que foi tirada Pastor lá do Roberto, Éden. Pastor Roberto falava assim, a raizeira. Aí um dia eu fui orar para um rapaz, para um senhor de 101 anos. Aí estou lá evangelizando, pregando para ele. Estou lá pregando para ele e tudo e tal, orando por ele. O homem era surdo, surdo mesmo, surdo. Orando, impusemos as mãos, o homem, pá, o ouvido, começou a ouvir. E aí foi coisa de Deus. E aí aquele poder de Deus caiu naquele lugar e tudo e tal. Quando terminou de orar para aquele homem começou a ouvir tudo. Aí a mulher dele olhou, era daquele lugar, né? Aí falou assim, falou pro irmão que estava lá. O pastor Alexandre não conhece nenhuma raiz, não. Não conhece nenhuma raiz, não. Aí ele falou, se ele conhece Liga para a doutora a raiz de Jessé, a raiz de Jessé,
Jesus, Jeová. né? A raiz de Jessé. Ela é a raiz do mar. Não. Não, raiz é- Então, irmão, o que nos espera no céu é muito maior do que aqui na terra. Porque aqui na terra a gente desfruta da bênção, mas para algumas pessoas que não conhecem Jesus, vivem uma vida paupérrima, sem alegria, uma pobreza espiritual. O Senhor é rico, o Senhor é mais rico do que milhões e bilhões de pessoas. É O verdade. Senhor tem uma casa, o Senhor tem um fogão de lenha, o Senhor tem uma geladeira, o Senhor tem uma terra. Milhões de pessoas não têm. Milhões de pessoas vivem debaixo de uma tenda nessa hora, passando fome. Aí chega, aí dá meio-dia dá meio-dia ou 2 horas da tarde, umas mulheres fazem uns tachos de comida, aí a pessoa tem que pegar 3 punhados de comida, colocar na boca para comer, porque não tem. Porque não podem dar um prato de comida para elas. O Senhor é mais rico, somos mais ricos do que milhões de pessoas. É verdade. Como? Maravilha. Então, Aleluia. esse Cristo vivo que desceu do céu está aqui nesta manhã e quer nos dar vitória e vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Até que Jesus volte. Aleluia. Até que Ele venha, vamos ministrar a ceia do Senhor. Até que Jesus venha. Deus preparou os mensageiros dele hoje, de maneira que eu estava pensando assim, falei, eu tenho algo aí para os companheiros, para os irmãos, mas se vir muita gente, eu vou acabar dando só para um só. Tem 3 pacotes certinho, veio os 3, eu tenho que mandar lá. Eu falei, se vir muita gente, vou dar só para um. E lá eles ajuntam tudo lá e comem na casa só. Amém. Amém, irmão doutor? Amém. Pelo que também Jesus recebeu, Paulo também dizendo, pelo que o Senhor também, na noite de ser traído, tomou o pão, tendo dado graça, repartiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Comamos o pão em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Poucos pães pode sustentar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. vem faminto a Jesus, vem vem cear. cear. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por ti. Eis que ele a porta te Espera espera velando, vela por ti e por mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a vem Deus. já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Como diz a Glória a palavra do Deus, Senhor, aleluia, Senhor. algo mais que a neve. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles ficarão mais brancos como a neve.
Aleluia. Ainda que os nossos pecados sejam como a carmesim, eles ficarão brancas como a pura lã. O sangue de Jesus nos deixa tão limpo, tão puro. Um dia, alguém que vai para esses lugares, né, que viajam no mundo, e quando chegam nesses lugares, não tem alvejante. Aí o que eles fazem para branquear as roupas? Enterram nas geleiras. Enterra na geleira. Jesus fala sobre branco como a neve. Imagine, o maior alvejante do mundo não é o cloro e o sal que a gente come todo dia aí. O maior alvejante do mundo é a neve. É verdade. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate. Há tão uma coisa mais vermelha do que a escarlate? Acho que não há nesse mundo. Tão vermelho como a escarlate. Mais vermelho do que essa blusa de Dalva aí, né? Mais vermelho. Elas se tornarão brancas. Ainda que nós, como a carmesim, que era usado para cobrir os reis, para o sacerdote, elas ficarão brancas como uma pura lã. Aleluia. Meu avô foi plantador de algodão. E quando a gente entrava na roça, você via aquela brancura sobre aquele chão, sobre aquela terra. Assim é o sangue de Jesus na nossa vida. O seu perdão por nós. Como diz a música da Ana Paula, né? Seu perdão vai além do céu. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo quanto o amor do nosso Deus. Em nome de Jesus, bebamos para a glória do nome dele, Aleluia. até que esse Jesus volte. Amém. Glória a Deus. Nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Pai, aqui estamos nesta manhã. Aqui estamos nessa manhã, Senhor, aonde tiver 2 ou 3 reunidos. Ali estamos, ó Deus. Mais do que qualquer outra coisa. Primeiro, a Tua presença. E segundo, a liberdade que temos em Tua presença. E liberdade, Senhor, também de nação, de país. Em saber, Senhor, que estamos com as portas abertas. Que viemos visitar, meu Deus, e receber e dar ao Teu servo também aquilo que o Senhor nos entregou. Também te louvamos por isso. Pai, em nome de Jesus, abençoe a sua vida. Todas estas lutas que o Teu servo está passando, enfrentando, todos esses desafios da sua família, que o Senhor derrame do Teu poder. Fala, Senhor, ao seu coração. Manifesta, Senhor, no coração da sua esposa, Senhor. Manifesta o seu coração nos seus filhos. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. A minha vida, a vida de Dalva, a vida de Antônio, os filhos de Antônio, Senhor. Meu Deus, tudo que cerca, Senhor. Meu Deus, tudo que faz ele, Senhor, estar aqui também. Nós te louvamos por isso, Senhor. A vida de Dalva, suas filhas, seus netos. Meu Deus, tudo aquilo que cerca a vida dela, Senhor. A minha vida, a minha família. Senhor, meus irmãos, a minha mãe, os meus sobrinhos. Senhor, a igreja de Cristo, a qual o Senhor colocou, Senhor, meu Deus, para ser a ovelha guia, Senhor. Somos apenas a ovelha guia, Senhor. No breve momento, Senhor, até o Teu retorno. Mas diante do Senhor, da presença do Senhor, queremos abençoar, Senhor, com toda sorte de bênção, a vida do Teu servo. Multiplique e abençoe com toda sorte de bênção. Em Cristo Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, vocês joelhos, porque em vez de ser irmãos, dois, Você vai onde já está aguentar e me dando de busto? quatro. Você vai aguentar e me dando busto? Em nome de Jesus, Deus vai me levar. Mão estendida. Então, certamente você já deve ter muita gente que já deve ter te ajudado. Às vezes alguém vem e nos ajuda com uma coisa, nos ajuda contra a outra. Essa pessoa fala, a gente tem até aquele ditado: nossa, aquela pessoa foi a mão amiga de Deus. Não tem. Aquela pessoa foi a mão amiga de Deus. E realmente é mesmo. Eu nunca esqueço da mão amiga de um médico, Dr. Marcelo. Eu fui jogar bola, eu tinha 14 anos. Fui jogar bola, achei um perfume do Beto Carreiro. Era um desodorante que vendia acho que era do pessoal que jogaram do lixo, não sei. Aí eu achei da rua. Aí passei nas axilas. Aí, adolescente, em casa, naquela época não tinha esses cuidados que tem hoje. Botei nas axilas, no sovaco. Quando eu voltei, fui para casa, fui jogar bola. Quando eu voltei, meus braços, a pele estava sangrando, vermelho. Só que eu tinha, quando criança, tido uma paralisia. E o meu sonho era fazer uma cirurgia dessa paralisia. Eu tinha um peito, você lembra? Peito de galinha, aqueles papos grandes, aquela coisa assim grande. Era aqui o peito que eu tinha. Mas o meu sonho era fazer uma cirurgia. Aí, meu padrasto me levou no médico, junto com a minha mãe. Quando eu olhei, cheguei lá num posto de saúde, quem estava lá? A mão amiga, o meu Salvador. O homem que me colocou dentro de um hospital grande em São Paulo, que o irmão Antônio conhece, o Beneficência Portuguesa. É um prédio, Dalva também conhece. É um tanto para cima quanto para baixo. Prédio enorme. Aquele hospital. O médico trabalhava ali. Ele me colocou na sala de uma outra médica, doutora Jaqueline. Era uma japonesa. Aquela mulher fez, junto com aquele médico, se juntaram para realizar um sonho que eu tinha, que era fazer a cirurgia. Não houve e nunca haverá um médico como o Dr. Marcelo e doutora Jaqueline. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Em nenhum outro há salvação. Eu posso passar por vários médicos, mas igual o Dr. Marcelo, não vai ter. Igual a doutora Jaqueline, não vai ter. Assim mesmo é Jesus. Em nenhum outro que pode nos livrar. Pode? Não tem. Quantas lutas, quantas tribulações, quantos momentos difíceis a senhora já passou? Há alguém que enxugou as suas lágrimas como Jesus? Não. Há alguém que põe comida na sua casa? Seu marido, seu filho ou alguém pode até lhe dar, mas a gente só depende do céu. O bom doutor disse que vai dar uns negócios pra gente da roça. E aí ele já preparou ali uma sacola, uma coisa, para nos dar, para nos doar. A gente depende dele, do trabalho dele, do esforço dele,
ele ter ido lá, plantar e esperar colher. Mas se ele não dependesse da chuva, ele não plantaria e nem colheria. Verdade. A salvação também é a mesma coisa. Deus preparou Jesus como a chuva sobre a terra que necessita de água, assim também nós necessitamos desse Salvador, desse livramento. E este livramento desceu do céu, chamado Jesus Cristo, para nos livrar do pecado, da morte e do juízo. Todos nós um dia vamos morrer. Isso é a coisa mais certeza. Se tem uma certeza que nós sabemos deste mundo, é a morte. Eu saí de casa, levantei, ia dar 5 horas da manhã. Levantei, tal, tudo. Nesse dia, Deus já sabe tudo que vai acontecer comigo. Eu levantei, eu me arrumei, bebi o café, fiz a minha oração, vim para cá, estou aqui. Não sei o que vai acontecer do período, percurso, até a gente chegar na irmã Augusta. Também não sei o que vai acontecer com a gente quando a gente estiver com a irmã Augusta. Também não sei o que vai acontecer com a gente quando descer. Também não sei o que vai acontecer até chegar às 12 da noite. Eu não sei. Ninguém sabe, né? Quem é que sabe? Só ele, né? Hã? Você sabe? Pela sua Então, inocência. que maravilha. Então você está aí do lado, você é amiguíssimo de Jesus. Então, a gente não sabe de nada. Aí Jesus disse que veio livrar da morte, do pecado. Mas criança tem Então, boca profética. A né? morte e o pecado andam juntas. São amigas e irmãs. São mais do que irmãs. Nasceram juntas. São crianças. Lembra aquelas crianças que nascem coladas uma na outra? Siamês. Chamado crianças sianesas. O pecado é sianês da morte. Porque foi por causa do pecado que nasceu a morte. É por causa da morte que tem o pecado. Então eles são sianeses. Nasceram grudadas. Jesus disse que ele veio libertar da morte, do pecado e do juízo. Olha, o pecado trouxe a morte, mas também trouxe a pior de todas as sentenças. Além da morte, que é o juízo. Todos nós vamos comparecer a um juízo. Alguns vão dar conta da sua vida. Vão e dar muito. Tudo que fazem hoje, toda essa roubalheira dos políticos, do governo e tudo. Pode roubar. Rouba, fulano. Pessoa. Tudo. Mas no nosso coração nascemos pecadores. E é este pecado que o Senhor veio para nos libertar e nos purificar de toda injustiça. Este é o pecado. O pecado original. A gente nasceu mentiroso. Não tem um que diga que nunca mentiu. Né? Isso é verdade. Quem é que nunca mentiu? Não tem. Só a gente falar quem nunca mentiu. Aí, quando eu faço essa pergunta, é para ser da minha parte alguma pretensão. Eu estou me achando que eu nunca menti. Eu já menti muito. Eu já sou mentiroso. Eu mesmo sou daqueles... Mas pastor, você mente? Não, eu procuro não mentir. Eu procuro obedecer. Eu procuro. Mas o pecado me faz eu querer mentir todo dia. Ele bate na minha porta, Tonhão. E aí? Hoje é o dia. Diga que não estou. Fala a verdade. Fala a verdade. Aí ele diz assim, ó. Ô fulano, seu pai tá aí, aqueles vendedores. Seu pai tá aí. Olha, se alguém bater aí na coisa. Fala que eu não tô, não. É o seu Madruga. Lembra? É o pecado do seu Madruga. Todo dia vem, né? Todo dia o camarada chega lá chega lá, o seu barriga chega,
vem pagar aluguel. Ele sempre inventa uma desculpa. Ali é o ser humano, é o seu O senhor tá Madruga. querendo me Não é? matar, senhor É. barriga? É, o seu barriga. Todo dia vem para trazer a desculpa. O pecado é assim. Todo dia a gente tem uma desculpa. Sabe como é que se chama isso? Hoje a gente não mente com o pecador, porque hoje a gente tem a consciência. Mas tem uma coisinha que todos nós, que um crente, faz e desobedece o Senhor, que é o pecado da omissão. Aí a gente vem assim, gente, Dalva, eu falei para você que eu ia lá na sua casa beber um café para você, 6 horas da tarde. E aí você enrolou. Mas fala bem, você não queria ir. Você falou que vai na casa dela porque por educação. Mas no fundo você não quer ir. Aí você fala assim, fulano. Aí chega ainda a Dalva diz, mas moça, eu falei para você que era para você ir. Eu esperei, fiz café, fiz bolo, fiz chá. Fiz tanta coisa para você e você esperei, você não foi. Dalva, não sei o que aconteceu, moça. Aí já começa, você já vê logo. Dalva, moça, não sei não. Ó. Aconteceu um negócio lá em casa, eu comecei a fazer isso com os meninos, aí bota a culpa do menino. Os meninos, que menino? O menino não bota. Não é? Os meninos. É os meninos, Dalva, os meninos, então os meninos, e não sai do menino. A culpa é do menino. Só pra gente dizer, Dalva, me perdoe, Dalva, hoje não deu não pra ir não. Olha, Dalva, eu sou um Zé de Nozena, uma Zé de Nozena, eu falhei, perdoe. Quantas vezes eu fiz isso com ela? Um dia eu tava tão cansado, tão morto, eu falei, Deus, e agora era aniversário dela. Eu disse, Deus, eu não quero ir hoje na casa de Dalva, Senhor, tu sabes que eu tô cansado e tal. O que Deus fez? Deus me livrou de ter pecado. Não foram porque disse que estava chovendo demais, mas Tá vendo? Mas eu pedi a Jesus para não ir. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez nesse lugar. Deus, tu falaste ao coração de Dilma, Senhor, só cabe a ela tomar a decisão de te servir e aceitar o Senhor como Salvador da sua vida. E que ela e toda a família dela possam se encontrar com o Senhor para ter experiência de vida contigo, Senhor. Continue abençoando seu esposo, sua filha, seu filho, seu netinho, Senhor, e toda essa família dela, em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde já. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, Dilma. No Bar Vermelho. Chegou no Bar Vermelho, ali naquele posto que tem na curva para chegar em Ananias. Eu ia numa bicicleta. Quando eu cheguei, eu estampei em cima de um buraco enorme. Aí que eu pulei de cima da bicicleta, caí lá em pé e a bicicleta caiu para lá toda esbagaçada. Aí cheguei na frente e encontrei uma mulher numa casa. Eu perguntei à mulher assim, vem cá. E essa mulher era da Jussara. Falei, dá para você me dar uma rancha aí hoje? Ela falou, dá. Eu falei, mas peraí, seu marido está em casa? Ela disse, não. Eu falei, então não quero não. Vou procurar outro lugar. Ela disse, não, mas meu marido saiu e não vai voltar agora, só vai voltar no final da semana. Eu falei, pois é que eu não quero mesmo. Aí ela disse, não, entra pra cá e vamos ficar aqui. Eu entrei. Quando eu entrei, no fundo da casa da mulher tinha um brejão assim de tabu, né? E no meio do brejo tinha uma passagem, né, de água. E tinha um pé de fruta, eu vi que o negócio é ter fruta no meio, né? Tinha um pé de fruta no meio do brejo. Ela falou, vamos lá naquele pé de fruta, tirar as frutas, mas eu falei, vamos embora. Ela rompeu na frente, né? Rompeu na frente e foi. Quando eu já ia no meio do rio, a água começou bem rasinha assim em mim e foi subindo, e já estava aqui no meu queixo. Aí eu perguntei à mulher, vem cá, como que você atravessou essa água aqui? Porque a água já está aqui no meu queixo, eu vou voltar para trás. Ela disse, não volta não, vem. Falei, não, vou voltar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu assustei, fiquei pensando, mas como que vem a ser esse sonho, meu Deus? Qual o significado desse sonho? Aí, nessa hora, vem alguém de lá de cima para falar para a gente o que é, né? E aí disse assim no meu ouvido, eu te ensinei como ressuscitar dos mortos. Né? Por aí, quando eu fui pensar, mas ressuscitar dos mortos como? Eu entendi. Deus me deu entendimento para me saber como eu ressuscitei dos mortos. Por quê? Como eu ressuscitei dos mortos?
quando eu andava no mundo da bebida, do cigarro, da briga, na farra, eu era morto. Era morto, morto como? Morto de espírito, morto na fé. Aí Deus, tudo que eu tomei minha decisão, foi o ensinamento que Deus me deu. Me ensinou eu ressuscitar dos mortos. Eu era morto na fé e no espírito. Deus me ensinou a ressuscitar dos mortos, eu tomei minha decisão, voltei a viver. Naquele tempo eu estava lá no livro da morte. Eu ressuscitei dos mortos, fui para o livro da vida. Esse é o meu testemunho, né? É verdade. Aceitou Jesus, E foi isso mesmo. recebeu. Deus abençoe, bom trabalho.